Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Meu nome é João Mendes e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre seja organizado para se manter vivo. E eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu gostei aqui, ativa o sininho aí que vai me ajudar bastante. Me segue também nas redes sociais lá no Instagram, @joaomendes.com.br. Cara, esse vídeo aqui eu tô achando até que não é pra eu fazer ele, porque já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo hoje e eu não tô conseguindo, mas dessa vez agora vai. Se Deus quiser, dessa vez agora vai. E esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre empresas no Brasil e vou explicar para vocês por que eu vou falar sobre isso. Mas a minha vontade de falar sobre isso veio de uma matéria que eu vi no jornal, no qual falava que muitas pessoas estão saindo dos seus empregos para poder abrirem seus próprios negócios. E eu vejo um pouco que a gente tem que ter um pouco também de ver um outro lado, também uma outra perspectiva, e eu resolvi falar sobre isso aqui no vídeo. Que às vezes acontece muito de passar a ser um mar de rosas você ser um empreendedor no Brasil, e que a gente sabe muito bem que não é, né? É bem complicado e eu vou explicar o porquê que é complicado. Bom, basicamente esses dados aqui são dados do Sebrae. Para quem não conhece, o Sebrae faz parte do Sistema S no Brasil. Sebrae, SESI e Senai são órgãos nos quais ajudam tanto o microempreendedor, também tem o SESC e Senat, se não me engano. São órgãos nos quais ajudam tanto o microempreendedor quanto já empresas de indústria, comércio, enfim, são polos bem legais. E em uma das pesquisas que eu vi do Senai, ele está afirmando no qual 80% das empresas, microempresas, né, para deixar bem claro para vocês, elas não duram mais do que um ano. E isso aqui é um dado bastante interessante, tá, para a gente começar a processar o dado onde eu quero chegar no final. Desses 80%, 60% do que sobra, no caso dos 20% das microempresas, elas fecham em até 5 anos. E aqui vai entrar um papo muito aqui da causa, né? Do porquê disso. Primeira coisa é a organização. O processo de empreender, ele é muito difícil, ele exige muito da pessoa ali em si, do responsável. E, cara, a organização é imprescindível nesse processo aí de empreender e empreendedorismo. Qualquer pessoa, não só no empreendedorismo, mas, por exemplo, uma pessoa que ela quer entrar na faculdade, ela precisa se organizar no seu plano de estudo, ela precisa se organizar nas matérias, ela precisa se organizar com o tempo. Uma pessoa que já está na faculdade, ela precisa se organizar com o seu plano de estudo, com suas matérias, com o tempo. Uma pessoa que quer entrar num pós-doutorado, uma pessoa que quer um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado, uma pós-graduação, ela precisa de organização e não é diferente na empresa. A única diferença que tem é que numa empresa você precisa ser muito mais organizado, porque é dali onde vai vir sua principal fonte de renda, né? E aí, cara, uma das coisas que eu vejo que mais faltam nessas pessoas aqui é porque a gente cria em si uma vontade de empreender, certo? E durante o processo de empreender vão aparecendo alguns obstáculos no qual isso daqui vai deixando de ser a sua primeira necessidade, né? A organização ela vai passando, tipo assim, vai caindo ali na ordem de necessidades e aí vai ficando um pouco complicado depois para você alavancar. Porque, veja bem, o processo de empreender, ele vai além da vontade, ele vai também de um papo muito mais sobre organização, burocracia e persistência do que só a vontade em si. Porque o que é que eu vejo muito? Quando o cara tem a vontade, às vezes ele não executa, né? Ele não executa e o fato de você não executar muitas das vezes vai brecando você ali de certas coisas, né? Porque é o conhecimento prático, é você colocar em prática aquilo que você aprendeu ali de forma teórica, né? É uma das maneiras de se educar, né? É uma das maneiras, né? Nesse caso. E aí, cara, eu vejo que, por exemplo, a organização é fundamental. O processo de auditoria
das empresas, ele tem que ser constante, principalmente de você, dono ali, de você que está colocando sua cara, porque o empreendedor, ele é a pessoa que mais corre risco, né? Porque ele corre o risco de dar certo e ele subir mais um degrau, e ele corre o risco de dar errado e ele perder tudo, né? É a pessoa que mais corre risco, né? Então, veja bem, o processo de auditoria numa empresa, ele tem que começar desde o nascimento dela, desde todas as notas fiscais que você está dando saída, para as notas que vão vir de entrada, o seu balanço patrimonial, né? Que vai muito além de simplesmente ser ali um fluxo de caixa, né? Eu vejo que o mal disso é que, por exemplo, quando começa a ganhar o mal do empreendedor, do microempreendedor, quando ele começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, ele já vai deixando os braços mais folgados, vai deixando ali, tipo assim, vai ficando elas por elas mesmas e pronto, acabou. O que for dando ali, tipo assim, se no mês eu tirar 1.500, continuar tirando meus 5.000 reais, tá bom demais. E é isso. E cara, é trabalhoso, tem muita burocracia. O processo de você chegar num determinado patamar no qual você já tem um respeito, você já tem certos compromissos, é trabalhoso, é muito dificultoso. E aqui vai entrar duas coisas nos quais são fundamentais para a sobrevivência de uma empresa, por mais de até um ano, que é impostos e contas em dias. Cara, vamos falar primeiro aqui dos impostos. Você já começa tendo uma saída quando você começa uma empresa, certo? E muitos empresários vêm daquela coisa assim, tipo, o imposto é ruim, isso, aquilo, outro. Mas tem seu lado bom e seu lado ruim. Dá suas garantias, seus direitos e seus deveres. E uma das coisas na qual eu vejo que muitos empresários acabam se embananando é que o cara, por muitas vezes, ele se prende muito só em vender, e não se preocupa às vezes com tributação, não se preocupa às vezes em estar regulamentado, não se preocupa às vezes em estar dentro da fiscalização, porque a gente pensa que muito da organização tá nisso aqui também, né? Tá muito nisso aqui também. Não adianta nada você, tipo assim, tá vendendo, mas você não sabe quanto de imposto você tem para pagar, certo? O que é que você está dando saída. Eu vejo que, por exemplo, no processo de auditoria, num processo de venda de empresa, por exemplo, quando você vai passar por uma auditoria, você tem que estar com tudo redondinho, você tem que ter, às vezes, uma nota fiscal de R$3. Se você não souber para que foi aquela saída ali de nota de R$3, você às vezes perde uma venda de uma empresa, de uma startup. Você perde muitas oportunidades, né? Então esse processo aqui de pagamento de imposto, você está legalizado, gente, você está legalizado, você está com tudo em dias ali, é uma maravilha. Por mais que seja difícil de você conseguir isso, mas é uma maravilha, significa que você já está na frente de muitas pessoas que não estão. E sabe quais são as pessoas que conseguem passar por mais do que 5 anos? Essas pessoas aqui, que estão pagando os seus impostos direitinho, que estão ali no dia a dia, lutando, trabalhando para poder estar conseguindo ali o seu pirão de cada dia. São essas pessoas. E aqui também tem a questão de contas em dias. E essa questão de conta em dias vai muito mais de você passar credibilidade para o seu fornecedor, vai muito mais de você ter respeito no mercado, vai muito mais além disso, porque vai muito da motivação pessoal. Partindo do princípio de que você às vezes já está numa pegada aqui um pouco mais além de microempreendedor. Você já tem uma equipe ali com 3, 4 funcionários. Cara, pagar certinho em dias ali seus funcionários, seus colaboradores, dar uma dignidade, sabe? Tipo assim, chegou dia 5, dia 3 já tá pago o salário de todo mundo, a ajuda de custo, saber fazer com que o cara se sinta importante na empresa, sabe? Muitas vezes o empresário, às vezes ele é muito bom no estratégico, mas o tático operacional ele não tem mais a sensibilidade, ele perdeu a sensibilidade de, por exemplo, ver que às vezes um cara ele só precisa de um bom dia bom, sabe? De você chegar na empresa, bom dia, tudo bem, cumprimentar, pegar na mão, olhar no olho do seu funcionário, sabe? E isso vai muito mais de uma relação comercial, isso vai de uma relação interpessoal, e o cara se sentir vivo. Uma das coisas que quer ver isso, por exemplo, chega hoje num atendente, numa rede de fast food, e
chega para um atendente no shopping e na hora que ela fala assim, bom dia senhor, qual é o seu pedido? Você fala, olá, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Muitas das vezes você quebra as pernas ali, a pessoa às vezes nem sabe. Tipo assim, ela fica até sem saber, sem, sem saber o que fazer. Tipo assim, ela não sabe nem responder, tô bem, e o senhor, como é que eu posso ajudar? Por quê? Porque o cara já tá ali no automático, tipo assim, todo mundo que chega ali, se eu chego pra ele, eu quero um hambúrguer tal, com batatinha frita, com tal refrigerante. Porque ele não se enxerga ali mais como um ser humano, ele se enxerga ali com uma máquina de atender pessoas. E isso vai destruindo um pouco a pessoa com um pouco de tempo, sabe? Porque, tipo, ninguém é uma máquina, ninguém vive ali 100% só pra atender pessoas. Ali existem pessoas que têm sentimento, que têm emoções, que têm razões. E eu vejo que um papel muito forte disso do empresário em si, porque muitas vezes o empresário ele delega, ele não quer ter esse tipo de coisa. E eu entendo também quando ele não quer ter esse tipo de coisa, porque às vezes o cara já tá num patamar muito alto mesmo, que ele tem que se preocupar com muitas coisas e não vai ficar se perdendo tempo com, por exemplo, com um funcionário que está passando por uma dificuldade. Mas às vezes, cara, você tem que enxergar o seu funcionário não só como funcionário, mas também como, digamos assim, uma espécie de sócio, sabe? Tipo assim, o tratamento que você tem com o seu sócio é um tratamento, mas o tratamento que você tem com o seu funcionário muitas das vezes é outro tratamento. Porém, o tratamento que você tem com o seu sócio tem que ser o mesmo tratamento que você tem que ter com o seu funcionário. Porque por muitas das vezes o cara que está aqui, o funcionário que está aqui, é o cara que está lidando diretamente com o seu principal cliente. Então ele precisa tratar bem seu cliente, ele precisa estar ali motivado, se sentindo motivado, ele precisa estar bem remunerado. E eu vejo um mito muito grande que tem aqui no Brasil é o seguinte, eu não vou treinar meu funcionário porque se eu treinar meu funcionário daqui a pouco tempo ele vai dar um pé na minha bunda e vai para o concorrente para ganhar mais, porque o concorrente já vai pegar ele redondinho, já vai pegar ele sabendo todo o sistema. Mas, cara, isso é um pensamento muito mesquinha. Sinceramente, isso é um pensamento muito mesquinha de um empresário que pensa desse jeito. Porque é muito além de simplesmente você estar ensinando algo a alguém. Você está ensinando às vezes uma profissão, você está ensinando às vezes uma pessoa a se desenvolver, a sair da inércia que é dela simplesmente ser ali, ó, tá naquela questão ali, sabe? Tipo, só sei fazer isso na minha vida, vou morrer fazendo isso, sabe? Então, seja organizado para você se manter vivo e saiba olhar no fundo dos olhos das pessoas e passar credibilidade. Saiba olhar para as pessoas não só de maneira comercial, de maneira humana também. E invista na sua empresa, porque por mais difícil que seja, isso aqui é uma pirâmide ao contrário, no qual algumas pessoas chegam aqui e esbarram na vontade. Outras pessoas entram e esbarram em alguma coisa. Aqui vai chegar 3 e aqui vai chegar só uma. Então seja esse cara que vai chegar aqui, sabe? Seja esse cara que vai chegar aqui. E não é fácil chegar aqui. Por diversas vezes você vai se sentir sozinho. Você vai ver a dificuldade batendo. E é nesse momento em que você vai ver que talvez aquele funcionário que está lá na ponta vai entregar muito mais dele para você, para sua empresa, porque ele, em algum momento você ajudou ele, sabe? E ali vai estar um momento em que o cara vai olhar e vai dizer assim, poxa, ele me ajudou quando eu precisei, agora eu vou ajudar ele também. E aí o cara vai se dedicar mais, a chegar mais cedo se for preciso para poder deixar as coisas redondas e fazer com que aquilo ali continue sendo a renda dele. Beleza? Se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.